Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos. Olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. Quero abençoar a sua vida, trazendo uma palavra para a sua vida, tá bom? E a palavra que eu quero compartilhar com você se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, no versículo 37. Esse versículo que eu quero ler para a nossa meditação, para a nossa reflexão, tá bom? Sei que Deus vai falar com você, sei que a palavra de Deus vai falar com a sua vida, vai tocar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Está escrito dizendo assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Glória a Deus. Queridos, como é de costume nosso aqui, deixa eu compartilhar com você o tema dessa nossa palavra de hoje. E o tema que eu quero dar para a nossa palavra de hoje é como ser um vitorioso. Como ser um vencedor. Como ser um vitorioso. É muito importante nós sabermos disso, porque todos nós caminhamos e nas nossas lutas nós desejamos obter as vitórias. Como eu já falei em outra mensagem passada, a gente não luta só por lutar, a gente luta para vencer. Mas como ser um vitorioso? Como vencer? A Bíblia ela vai dizer aqui no versículo que nós lemos que, portanto, sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Antes de tudo, deixa eu explicar só o contexto desse versículo que nós lemos, que Paulo está falando de perseguição, de tribulação, de aflição. Paulo está falando de condenação, acusações. Então Paulo ele está enumerando aqui, ele está aqui fazendo uma lista de momentos difíceis, de coisas ruins que possa acontecer na vida da pessoa. Contudo, Paulo vai dizer que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aí o pós-versículo que nós lemos vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura. Ele vai dizer que nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então veja que o principal propósito de nós vencermos é permanecermos certo de que o amor de Deus por nós, ele é inabalável. Que o amor de Deus pelo homem, pela humanidade, ele é irrevogável, ele é inabalável, ele é irremovível, pois não há nada que vá separar o amor de Deus pelo homem, pela humanidade. Então Paulo deixa isso bem claro, e o versículo que nós lemos está dentro desse contexto em que eu acabei de falar para você. Contudo, queridos, como ser um vitorioso? Ou como ser um vencedor? Então, como ser um vitorioso já não é mais nenhum segredo. Por que não é mais nenhum segredo? Porque tudo já foi revelado e está na Escritura Sagrada. Se nós atentarmos para a palavra de Deus, se nós atentarmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ter aqui todas as diretrizes, toda a direção, toda a visão, toda a orientação, tudo o que devemos fazer, o caminho que devemos trilhar para sermos um vencedor. E se nós analisarmos e você parar para pensar sobre os personagens bíblicos que foram vitoriosos, você vai ver que todos eles tinham algo em comum. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para observar o que havia em comum na vida dos vencedores, dos personagens bíblicos que foram vencedores? Pois eles tinham tudo em comum. E é isso que eu quero compartilhar com você. O que nós precisamos para ser um vencedor. O que nós precisamos para ser vitorioso. Como ser um vitorioso nos tempos em que vivemos, no meio em que vivemos. Sei que você com certeza deve estar enfrentando alguma luta, alguma batalha, alguma peleja, alguma adversidade.
Sei que você deve estar enfrentando, ou já enfrentou, ou vai enfrentar algum momento difícil, mas isso não quer dizer que você vai ser sucumbido. Isso não quer dizer que você vai ser derrotado. Isso não quer dizer que você vai ser destruído, porque se você lutar legitimamente, você vai vencer, você será um vitorioso. Tá comigo? Então eu quero deixar aqui alguma direção, algumas chaves. Eu quero deixar aqui uma reflexão para que você possa, alguns caminhos que você possa tomar, alguns conselhos que você possa absorver por meio da palavra de Deus, dos exemplos da palavra de Deus, para você aplicar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Antes, deixa eu agradecer a todos que estão inscritos no canal. Obrigado mesmo de coração por todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão deixando o seu joinha, que estão comentando, né? Algumas pessoas têm comentado. Isso é muito bom, viu? Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque vocês estão nos ajudando a levar a palavra de Deus, nos ajudando a levar a mensagem do Evangelho às demais pessoas. Então, muito obrigado a você que já é inscrito no canal. Você que está assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o seu joinha, tá bom? E que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. O que eles tinham então em comum? O que eles tinham em comum que os fazia deles, os personagens bíblicos, pessoas vitoriosas, vencedores? É disso que eu quero falar com você. Primeira coisa que eu quero participar para você, que se você observar os personagens bíblicos que foram vencedores, você vai ver que todos eles eram amigos de Deus. Isso é interessante. Pare para pensar nisso. Ser amigo de Deus. Então todos eles que foram vencedores, falando dos personagens bíblicos, eles eram amigos de Deus. Eles tinham amizade com Deus. E como amigo de Deus, eles cultivavam todos os dias o relacionamento com Deus. Todos os dias eles cultivavam intimidade com Deus, através de uma rendição. Eles eram homens, pessoas rendidos a Deus, submetidos a Deus. Quando eu digo rendição, eu estou falando de submissão a Deus, de submeter aquilo que Deus determinou para a vida deles, submeter à vontade, submeter aos desígnios, se submeter aos propósitos de Deus, submeter aos planos de Deus, se submeter à direção de Deus, se submeter à palavra que Deus liberava sobre eles. Então, primeiramente, como amigo de Deus, eles cultivavam essa intimidade com Deus através dessa rendição, dessa entrega ao Senhor. Então isso fez deles pessoas vitoriosas, porque eles estavam rendidos ao Todo-Poderoso, ao grande Deus. E também eles eram pessoas que cultivavam ali o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, através da oração, através da adoração e através do contato com Deus. Eles faziam de tudo para não perder a intimidade, eles faziam de tudo para não perder a comunhão, eles faziam de tudo para não perder o contato com o seu Deus. Então isso é muito importante. Nós entendemos que na vida de um vitorioso, essas coisas devem fazer parte, devem estar presente todos os dias e deve ser cultivada, alimentada na nossa caminhada, na nossa vida. Pois eles eram amigos de Deus. E eles cultivavam essa intimidade através de uma rendição, da oração, da adoração e de um contato com Deus. Você está entendendo? Então, olha só que maravilha. São coisas possíveis a mim e a você. São coisas possíveis a nós. Porque é possível nós termos uma amizade com Deus. É possível sermos amigos de Deus. Através de Cristo Jesus nós temos um livre acesso a Deus. Através do sangue você tem livre acesso à presença de Deus. O muro foi derrubado, o véu foi rasgado, as portas estão abertas. Hoje nós temos o direito e podemos tomar ousadia para entrar na presença de Deus, para caminhar com Deus, para sermos amigos de Deus. Mas cabe a nós vivermos uma vida de rendição, de oração, de adoração e de contato com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira lição que nós podemos aprender para sermos vitoriosos. Porque todos os personagens bíblicos que foram vitoriosos, eles eram amigos de Deus. Imagina só,
ser amigo de Deus. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Aquele amigo que te entende, aquele amigo que caminha contigo nos momentos bons e nos momentos ruins que você venha passar. Aquele amigo que não vai largar a sua mão, que não vai te soltar, que não vai te deixar só, que não vai te abandonar. É aquele amigo que na hora do perigo, ele vai estar ali contigo. E muito mais, ele vai estar ali para te livrar, ele vai estar ali para te salvar. Então cultive a amizade com Deus, cultive essa parceria com Deus, ser amigo de Deus. Cultive isso através da rendição, se doando para Deus, se entregando para Deus, através de uma vida de oração. Não deixe de orar, tenha uma vida regrada na oração, tenha uma vida disciplinada na oração, tenha uma vida de adoração ao Senhor, seja um adorador. Adore ao Senhor em todas as circunstâncias. Adore o Senhor quando tudo estiver bem, mas também adore quando tudo estiver mal. Não procure circunstâncias favoráveis para adorar a Deus, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Como diz a letra daquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é digno de adoração. Então adore ao Senhor, independente da circunstância. Tenha uma vida de adoração. E não perca esse contato com Deus. Mantenha um contato com Deus. Cultive isso e você será um vitorioso. A segunda coisa que nós podemos observar aqui na vida, nos personagens daqueles que foram vencedores, personagens bíblicos que foram vencedores, nós podemos observar também que eles eram pessoas que observavam princípios. Isso mesmo, princípios. Isso é muito importante. Até na vida secular, dos que não são tementes a Deus, eles obedecem princípios. Eles estabelecem princípios para andarem nos princípios, para obedecer os princípios, para observar aqueles princípios. E ali eles são vitoriosos porque eles estão levando ao pé da letra, à risca, rigorosamente os princípios que eles estabeleceram para andar neles. Então não podemos deixar de andar e observar os princípios de Deus. Pois para com Deus são vários os princípios importantes para nós observarmos. E na vida dos vitoriosos deve haver princípios. Os princípios que eu estou falando aqui são os princípios de Deus. Como, por exemplo, a fé. A fé era algo que eles não abriam mão. Era algo indispensável na vida deles. Eles andavam por fé, eles se moviam por fé. Porque para eles, assim como é para mim, para você, como é para nós, a fé, ela é através da fé que nós podemos trazer à existência as coisas que não existem. Somente por meio da fé nós podemos trazer à existência as coisas que ainda não existem. Então a fé ela é indispensável, você precisa crer, você precisa alimentar essa fé, cultivar esta fé todos os dias no seu coração, através da palavra do Senhor, através dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor, da palavra de Deus para a sua vida. Então a fé ela é indispensável, porque assim era na vida deles. E essa fé é justamente o que vai trazer à existência as coisas que não existem, é o que vai tornar possível o impossível. Você entende a importância da fé? Como você não pode permitir dúvida, incredulidade no seu coração, que você não pode fazer com que esta fé ela seja sucumbida, dizimada, sufocada dentro de você, que essa fé tem que fluir em você, porque a fé é o que vai trazer à existência as coisas que não existem. A fé é o que vai tornar possível o impossível na sua vida, e você será um vitorioso. Então você não pode perder essa fé. Então a primeira coisa aqui, o primeiro princípio a ser observado é crer, é ter fé. Uma vez que você acredita, uma vez que você tem fé, aí então você precisa professar esta fé, fale esta fé, declare esta fé, libere a palavra dos seus lábios, essa palavra de fé. Então você crê, então na medida que você crê, você fala essa palavra, você professa essa palavra, você professa o que crê. Não tenha medo de professar a sua fé, não tenha medo de falar aquilo que você crê. Veja que a fé e a palavra são muito importantes. Você já parou para observar quando Deus foi criar todas as coisas? Como foi que Deus trouxe à existência, aleluia, todas as coisas? Você já parou para observar? Deus falou, Ele liberou a palavra.
Então a palavra falada gera a vida, a palavra professada gera a existência, as coisas que não existem. Deus trouxe a existência, as coisas que não existiam pela liberação da palavra, por liberar a palavra, professou a palavra, ele liberou a palavra e tudo veio a acontecer. Então a fé é isso. E quando nós cremos, nós devemos falar, nós devemos professar o que nós cremos. Porque quando nós falamos, nós trazemos à existência as coisas que não existem. Mas fale baseado na fé, fale fundamentado na fé. Libere a palavra segundo a fé que está no seu coração, que Deus colocou. Então será o impossível será possível. O invisível será visível, que Deus trará a existência pela tua fé. Quando você crê, quando você professa, quando você fala, quando você libera esta palavra. Mas o terceiro princípio aqui muito importante é que quando você crê, olha que coisa interessante, primeiro você crê. Segundo, você fala, professa, declara aquilo que você crê. E terceiro, você vai andar, você vai caminhar, você vai viver e se mover, aleluia, segundo aquilo que você fala e que você crê, você está entendendo? É assim que acontece. Então você vai fazer o quê? Você vai crer, depois você vai o quê? Você vai professar, você vai falar, e depois você vai fazer o quê? Você vai andar, caminhar, viver e se mover segundo aquilo que você crê e que você fala para a glória de Deus. Então isso acontecia com eles. Isso acontecia com as pessoas que foram vitoriosas, exemplos bíblicos, personagens da palavra de Deus. Eu quero aqui deixar dois exemplos bem simples, bem claros, bem conhecidos para nós. A mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela falou para ela, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Veja que primeiro ela acreditou, ela creu que isso era possível. Então ela creu, ela colocou a fé no seu coração, ela disse, se eu tocar nele eu vou ser curada. Ela falou que ela creu. Então primeiro ela creu, ela acreditou que era possível. Segundo, ela falou, ela professou, ela liberou a palavra, eu vou tocar nele, quando eu tocar eu vou ser curada, eu serei curada, glória a Deus. E a terceira coisa que ela fez foi andar, foi caminhar, foi se mover segundo aquilo que ela creu e que ela falou. Ela foi, ela caminhou segundo o que ela estava crendo, ela caminhou segundo as palavras que ela estava declarando na vida dela. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. E ela foi, ela tocou, e ela foi curada, glória a Deus. Então são exemplos aqui, são chaves bíblicas da palavra de Deus para nós, para sermos vitoriosos. Nós cremos, nós falamos, mas nós precisamos andar, caminhar, viver e nos mover segundo aquilo que nós cremos e que nós falamos. Então vai acontecer, aleluia, vai acontecer, creia nisso, receba essa palavra em nome de Jesus, vai acontecer para a glória de Deus. Você está me entendendo? Deixa eu dar o segundo exemplo, eu falei que ia dar dois exemplos. O segundo exemplo, também muito conhecido, do filho pródigo, aquela parábola do filho pródigo, quando Jesus vai falar ali, que ele, o filho mais novo, o pai tinha 2 filhos, e o mais novo chegou para o pai e pediu toda a herança, tudo aquilo que lhe pertencia, que lhe era direito. O pai deu, ele foi para o mundo, gastou tudo e ali sofrendo. Então veio uma grande fome e ele estava longe da casa do pai. E ali ele estava cuidando de porcos e estava passando muita necessidade, estava enfrentando situações difíceis, para resumir aqui. O que foi que aquele jovem fez? Ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele parou, ele raciocinou, ele pensou, e ele disse, quanto dos trabalhadores de meu pai agora tem abundância, eu estou passando fome. E ele falou, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer assim, 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 pai, pequei contra o céu, pequei contra o céu, pequei contra ti perante os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele disse, eu vou voltar. Então ele acreditou no seu coração que quando ele voltasse, ele ia ser recebido. Não com honra, mas como um dos empregados, mas ele acreditava que ele ia ser recebido, ele ia ser aceito novamente. E como ele acreditou que se ele voltasse, ele seria aceito novamente, então ele falou, ele disse, eu vou falar assim, eu vou dizer assim, eu vou fazer assim. E ele caminhou, e ele voltou, e ele caminhou, e ele andou, e ele se moveu segundo aquilo que ele acreditou, que ele falou, e ele executou.
E ele volta para a casa do pai, e a Bíblia vai dizer que quando ele chega na casa do pai, o pai o recebe um abraço e cheira, e troca suas vestes, coloca um anel, sandália, dá uma festa e honra ele é honrado. Então o que eu quero dizer com isso? Que como ser um vitorioso, se nós observarmos personagens que foram vitoriosos bíblicos, eles tomaram atitudes baseadas em princípios. Eu estou falando de fé, eu estou falando que a pessoa precisa crer, eu estou falando que a pessoa precisa falar, e que a pessoa precisa andar, caminhar e se mover segundo aquilo que ele crê, que ele fala. É isso que você tem que fazer. Faça isso, meu amado. Faça isso. Faça por fé e você verá que você, quando tocar, você vai ser curado. Quando você voltar, você vai ser honrado, porque o pai vai honrar. Glória a Deus, aquele filho foi honrado. As bênçãos novamente foram depositadas sobre a vida daquele filho. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Ele não foi tratado como um empregado, mas o pai deu muito mais do que o que ele falou e que ele pensou. Você está entendendo? Então é assim, observando os personagens bíblicos que foram vitoriosos nas Escrituras Sagradas, eles eram assim, eram amigos de Deus, cultivavam a intimidade com Deus através da oração, através da adoração, através do contato com Deus. Então eles cultivavam isso. E eles também observavam princípios. E um dos princípios era a fé. Eles não abriam mão da sua fé. A fé era indispensável, porque a fé é justamente o que ia trazer à existência as coisas que não existiam e tornar possível o impossível. Então eles acreditavam e na medida que eles criam, eles falavam, eles liberavam a palavra, eles professavam aquilo que eles acreditavam. E também eles andavam, caminhavam e se moviam segundo aquilo que eles estavam crendo e estavam professando. Então esses 3 passos é muito importante, essas coisas são muito importantes. Para nós finalizarmos aqui, eu quero finalizar com você falando de uma outra observação que eu tenho, que nós temos, que você também pode ter, acerca dos personagens bíblicos que foram vencedores. Eu quero falar um pouquinho, eu quero trazer aqui um exemplo de Davi. Davi, por exemplo, lembra daquela situação de Davi e Golias ali? Lembra quem era que era para estar guerreando? O exército de Israel. Lembra que Davi vai lá por ordem de seu pai para visitar os seus irmãos, chega lá e eles não estão lutando, e Davi se admira por que eles não estão lutando, se ali era um cenário de guerra para estar guerreando e eles não estavam. Então você lembra o que foi que Davi fez? O Davi, ele se propôs a lutar, se propôs a defender o seu povo, ele se propôs a enfrentar o inimigo gigante. Enquanto todo um exército estava escondido, amedrontado, com medo, um menino jovem, ele chega e ele se propõe a ir para a guerra. Mas onde é que está o segredo disso, pastor? Está na mente, está na mentalidade, é disso que eu quero falar. Como ser um vitorioso, observando os personagens bíblicos, nós vamos ver que eles tinham uma mentalidade de um vencedor, eles tinham uma mentalidade vencedora. O que fez Davi se destacar ali foi a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, mas também nós podemos entender que ele tinha uma mentalidade diferenciada dos demais. Ele disse: o Senhor vai entregar o inimigo hoje nas minhas mãos. Olha a mentalidade dele. Então ele creu, ele mentalizou, ele focou ali na vitória, ele focou ali no que Deus ia fazer por intermédio dele na vida contra aquele inimigo, Golias. Você está entendendo? Então a mentalidade de um vencedor é o que faz a pessoa ser diferenciada. Quando você tem essa mentalidade que você vai vencer, que você pode vencer, que você vai conseguir, então isso torna possível na sua vida, querido. Então você passa justamente a viver, a mentalizar e a focar, a projetar a vitória, o prazer da vitória que vem depois daquela luta. Foi isso que Davi fez. E Deus entregou nas mãos de Davi com Golias. Se você analisar, você vai ver ali que quando Deus tira Israel do Egito e conduz para a terra prometida, e ao se aproximar da terra ali, o Moisés estava guiando o povo, e ele pega e escolhe 12 homens, cada um representando cada tribo, e manda ali para espiar a terra e trazer um relatório da terra. A Bíblia diz que eles foram espiar a terra, e a terra é do jeito que Deus tinha falado, e eles trouxeram um relatório que a terra era boa, manava leite e mel, e era a terra fértil. Porém, dos 12 que foram, 10 trouxeram relatórios, porém a sua mentalidade era negativa. O mesmo relatório que eles tiveram, as mesmas visões que eles tiveram, as mesmas coisas que os 10 viram,
Josué e Caleb viram. O mesmo relatório acerca da terra dos 10 era o relatório de Josué e Caleb. Mas a mentalidade de Josué e Caleb era diferenciada. E foi isso que fez a diferença. Enquanto que eles, na sua mente, nas suas mentes, eles diziam que era impossível desbravar aquela terra porque havia gigantes ali naquela terra. Caleb fez calar o povo dizendo: não, Deus vai entregar nas nossas mãos. Nós vamos entrar, nós vamos subir, nós vamos possuir a terra porque Deus vai entregar nas nossas mãos. Mentalidade de um vencedor diferenciada. Enquanto que os demais, os 10 que foram ali, que não tinham mentalidade de vencedores, eles se viam como gafanhotos, se viam como miseráveis, como desgraçados, como derrotados, pequenos demais, incapazes de enfrentar os inimigos, porque eram grandes, eram gigantes. 2 deles, Josué e Caleb, eles não tinham uma mentalidade diferente, eles pensavam diferente, eles focavam na vitória, eles focavam na promessa, eles focavam na bênção, e isso fez a diferença na vida do povo. Você está entendendo do que eu estou falando? Estou falando de uma mentalidade vencedora. Que tudo começa por aqui. Porque a sua fé pode ser abalada por conta da sua mentalidade. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas por conta da sua mentalidade você pode ser um derrotado. Não seja um derrotado. Você vai mentalizar, você vai focar ali e você vai projetar ali o que Deus vai fazer, aleluia, e você vai sim ser esse vitorioso em nome do Senhor Jesus. Então o vitorioso, ele é diferenciado pela sua mentalidade. Ele vê diferente, ele pensa diferente. Muita gente hoje, escuta o que eu vou falar aqui agora. Preste bastante atenção nisso que eu vou lhe dizer aqui agora. Muita gente hoje estão deixando de desbravar, estão deixando de vencer, estão deixando de avançar, estão deixando de ser vitorioso, porque estão focados no passado. Isso mesmo que eu falei, estão focados no passado, estão projetando o passado. Mas pastor, eu não posso pensar no passado. Você pode até lembrar do passado, mas você não pode mais viver o passado. Você tem que viver agora, você tem que projetar o futuro. Mas tem muita gente deixando de ser vitorioso, deixando de vencer, porque está focado no passado. Porque está olhando para o passado. Porque te feriram no passado, te machucaram no passado, te lesionaram a sua alma. Machucaram você, e ali você foi ferido, ali você foi machucado, ali você foi humilhado, ali você foi oprimido no passado, você foi ferido, trouxe sequelas na sua alma, te machucaram. Então você fica olhando para o passado, querido. O passado hoje só faz parte da sua história. Hoje você não tem que viver o passado. O passado existe, mas faz parte da sua história, não da sua vida hoje. Então você tem que mentalizar o futuro, você tem que focar na vitória, você tem que focar no seu futuro, você tem que focar naquilo que está preparado para você. Esquece o passado que te humilhou, te machucou. Se você tiver que trazer algo do passado, traga aquilo que te traz esperança, como diz a palavra de Deus, não aquilo que te faz sofrer, não aquilo que te traz dor. Não, isso deixa só na história. Deixa registrado na história, não na sua vida. Viva o presente, projete o seu futuro e focalize nas coisas que estão diante de ti, em nome de Jesus. Você está entendendo? Então tenha essa mentalidade. Nós podemos ser grandes vencedores, grandes desbravadores, quando nós temos uma mentalidade vencedora. Mas também podemos ser pessoas miseráveis, desgraçados. Podemos ser pessoas derrotadas em nós mesmos, por conta da nossa mentalidade derrotada. Então, que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa projetar em você a mente de Cristo, esta mente de poder, esta mente vencedora, esta mente gloriosa, para que você entenda que Deus te fez para vencer e você vai vencer. Então somente observe esses princípios, seja amigo de Deus, seja amigo de Deus. Cultive esta intimidade com Deus através da oração, da rendição, da adoração, do contato com Deus. Creia, fale, professe a sua fé. Ande, caminhe e se mova segundo aquilo que você crê, que você fala. E crie uma mentalidade, aprenda a criar uma mentalidade vencedora em nome de Jesus. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, absorver essa palavra. E que Deus em Cristo Jesus te ilumine. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus te conduza às grandes vitórias, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, fica na paz, amém, e graças a Deus, amém.